E começamos com ela, Carolina Marrone, a nossa colunista de todas as terças. Primeira página. Carol, bom dia. Só deixa eu corrigir uma questãozinha. Não é de todas as terças, é a cada 15 dias, senão eu vou arrumar confusão aqui com as nossas colunistas. Com bom certeza. dia. E aumentar a sua despesa. Não, com certeza, já vai aumentar, né? Eu já fiquei até triste, eu acordei tão bem, tão feliz. E aí agora eu fiquei sabendo que o óleo diesel vai aumentar. Poxa vida. Então, né? Ai, dorme de um jeito, acorda de outro. Nossa, Estamos preparados já. É só mais um pequeno aumento, quase 40 centavos no litro do diesel. Se a gente considerar, né, que tem todos os outros, como é que vai ser? Porque, assim, o impacto que isso tem, por exemplo, nos alimentos, né? Porque o óleo diesel é o que move caminhões hoje em dia. E aí tem o transporte dos alimentos, né? E aí, como é que fica? Veremos as próximas edições das manchetes sobre os próximos a capítulos. nossa inflação. Nossa, com certeza. Deixa eu falar de assunto da minha área, né? Porque se a gente falar de economia... Nós vamos precisar de um psicólogo aqui. E a psicóloga vai precisar de mais uma psicóloga. E como é que você faz? Como é que você lida com essa história aí, hein? Consulta alguma amiga? Eu tenho uma terapeuta. Com certeza, eu tenho uma psicóloga. Né? Ela chama Amanda, de Limeira. Ela fez faculdade junto comigo e é minha veterana. Agora você que foi estudada, preparada para lidar com esse tipo de situação, precisa de um psicólogo, imagine nós, que não fomos estudados, preparados, não? Pois é, gente, é muito difícil, né? Ainda mais hoje, acho que assim, a gente tá vivendo uma situação muito complicada, que são muitos problemas pra gente resolver um atrás do outro, né? Então essa questão financeira, ela acaba tendo impacto em várias áreas da nossa vida, e não é diferente com a saúde, acaba afetando, né? Porque os profissionais da saúde também são impactados, precisam aumentar, por exemplo, o valor da sessão para equiparar um pouquinho, né, as coisas. E isso acaba afetando quem precisa dos nossos serviços. Carol, já que a gente começou meio descontraído Uhum. a nossa participação hoje aqui com você, o psicólogo acaba levando para casa problemas de pacientes, ficar assim pensando, poxa, eu poderia ter feito... Acaba impactando? Por isso que você às vezes precisa ter alguém ali para poder conversar, trocar uma ideia? A minha psicóloga é para mim, né? São para os meus problemas pessoais. Então, assim, por quê? Eu já expliquei isso uma vez, mas é sempre bom a gente repetir, né? Quando a gente está envolvido num problema, isso vale para qualquer pessoa. É diferente de quando a gente está fora do problema. Então, por mais que a gente tenha um conhecimento, a gente saiba sobre... Né? A gente está envolvido, a gente está no meio. Eu lembro que eu comparei aqui com um campo de futebol, com um jogo de futebol. Então, o jogador tem uma visão, o espectador que está lá no campo, na arquibancada tem outra. E o VAR tem outra. Né? E a gente, exatamente, o VAR tem outra completamente diferente. O VAR ajuda a gente, né? Ajuda o juiz, na verdade. E quem está em casa Né? tem uma outra visão acompanhando pela TV. Exatamente. Então eu falo que o psicólogo ele acaba não tem a visão do jogador, né? A visão do jogador. Vamos pegar só jogador e técnico, tá? Então, a visão do jogador é diferente da visão do técnico. Então, por isso que eu preciso do técnico. O técnico vai mostrar assim, ó, tal coisa não tá funcionando, vocês não estão prestando atenção nisso. Né? Então, nós serviríamos, na verdade, para fazer esse tipo de olhar externo. Né? E eu preciso de alguém que faça esse olhar na minha vida. Mas a gente leva, sim. É impossível a gente não ser afetado por algumas questões. Né? Eu falo que a minha organização das sessões, elas acontecem na ida e na vinda de Capivari. Então, quando eu tô indo embora, eu atendi e fico assim, eu atendi fulano, eu acho que eu preciso procurar sobre tal coisa, como é que eu vou fazer, como que eu vou trabalhar. E quando eu tô vindo também, às vezes eu tenho alguns insights, opa, preciso fazer tal coisa. É o momento que você tem ali, na ida e na volta, que você está sozinha, consegue, Isso. já deixou esposo pronto para sair pro trabalho, a criançada na escola, é o momento que você... Que eu consigo... Tem mais com você, né? Exatamente. Assim. Óbvio que não é o único momento, mas é um momento que eu consigo pensar bastante sobre isso. E é importante eu ter esse momento, né?
Então, é ótimo. Carol, o que você trouxe, então, na real hoje pra gente? Bom, eu vou voltar a falar um pouquinho de autismo, que eu acho que é importante. É um assunto que não sai das mídias. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre, assim, tem diferentes níveis de autismo, né? E hoje eu queria falar sobre o que a gente chama de nível 1 e que as pessoas conhecem como autismo leve. Né? Então, o autismo ele foi dividido em 3 níveis, de acordo com o DSM, que é um manual que a gente usa para poder fazer as avaliações. E aí, o que acontece? A gente precisa falar um pouquinho sobre esse nível que a gente fala leve, né? Que comumente a gente chama de leve, e a gente entende que não precisa de ajuda. As pessoas, às vezes, demoram para procurar ajuda, porque é leve. Se é leve, não precisa de intervenção. Se é leve, eu não preciso me preocupar. Gente... quanto antes eu faço a intervenção, melhor. E se há um transtorno, se eu estou dentro desse transtorno, eu preciso buscar alternativas para minimizar esse transtorno, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma obra e essa obra está gerando um transtorno, eu não tenho que criar estratégias para ter segurança nessa obra. Então, é um prédio, eu vou lá e coloco aquela rede grandona para evitar que os entulhos caiam nas pessoas que estão passando. Eu sinalizo que está tendo que tem algum tipo de risco, né? Então, é a mesma coisa com relação a qualquer tipo de transtorno. Quando eu estou falando de saúde mental, é a mesma coisa. De alguma maneira, eu preciso favorecer, ou minimizar o risco, né? Ou os problemas, tá? E aí, quando a gente está falando de transtorno do nível 1, do autismo, eu acho que é importante a gente pensar assim. Chega pai para mim e fala assim, mas meu filho é tão inteligente. Mas ele não tem, olha para ele não tem característica nenhuma. Não aparece nada. Não, mas o médico pediatra, a fonoaudióloga, a psicóloga, alguém falou que não, que é só esperar, é o tempo dele, isso passa. É muito comum a gente ouvir isso. E aí, a gente pega crianças com 9, 10, às vezes adultos que nunca foram diagnosticados e que passaram uma vida com dificuldade, né? Então, eu vou dar algumas dicas que são guias pra gente, assim, observar. Ninguém vai fechar diagnóstico, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Então, assim, por favor, gente, tudo que eu tô falando aqui é pra gente ficar atento e pra, de repente, buscar um profissional adequado, um profissional especializado para tentar fazer esse diagnóstico. Lembrando que quem faz o diagnóstico formal é o neurologista infantil, né, ou neuropediatra, e o psiquiatra infantil. Eles estão habilitados a fazer esse diagnóstico, tá? Nós, profissionais da área da saúde, também auxiliamos nesse processo diagnóstico, uma vez que não tem um exame clínico, né? Ainda hoje a gente não consegue fazer um exame que fala assim, é diferente da anemia, né? Você faz o exame de anemia de sangue, você consegue falar, tem anemia, não tem, tá com alteração de colesterol. Você faz um raio-x, você quebrou, você torceu, você tem diagnóstico uma luxação rápido, né? Tem uma imagem, tem um número, né? No autismo a gente não tem número, gente. Então, como é que a gente faz esse diagnóstico? É pela observação clínica, né? E no caso do neuropsicólogo, pelo perfil neuropsicológico. E em casa, ou na escola, ou um profissional que não é da área de neuropsicologia, né, da neurologia, como é que ele faz para identificar? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, nos sintomas. O olhar é o primeiro que chama atenção. As pessoas falam assim, criança com autismo não olha nos olhos. A gente está falando de espectro. Se eu estou falando de espectro, não é que ela nunca olha. Ela geralmente não olha com a mesma frequência que as crianças costumam olhar nos olhos. Ou elas não têm a mesma sustentação, porque quando eu olho para as pessoas, eu olho no olho, eu mantenho esse olhar por um período, né? Tem uma função. Principalmente quando o pai e a mãe tá bravo com o filho, né? O filho já prega o olho assim e fala, opa, será que vai vir pro meu lado? Pois é, isso é uma coisa importante. O autista, às vezes, ele tem dificuldade de identificar essas emoções. Então, assim, o pai tá bravo comigo. Às vezes ele tem uma dificuldade, né? Outra coisa, às vezes a criança olha lateralizada, ou seja, ela não olha de frente, mas ela olha meio de rabinho de olho, sabe? Que a gente fala, olha de rabinho de olho. Outra coisa que eu acho que é importante, que a gente falou do olhar, é o desinteresse social. Em crianças, geralmente a gente observa assim, a professora chama as crianças para brincar, né? E o que acontece com a criança com autismo? Ela
não se interessa muito. Então, às vezes, ela fica sozinha no cantinho dela brincando, mesmo com a professora insistindo. Vem, fulaninho, vem brincar. Ou a mãe fala assim, meu filho é muito quieto. Ele não gosta de brincar com as outras crianças. Ele sempre fica no canto dele. Ele tem interesses diferentes, né? Então, isso é uma coisa importante. Essa dificuldade de se entrosar numa brincadeira social. Lembrando que criança muito pequena, elas não brincam com outras crianças. Elas brincam ao lado de outras crianças. Então, conforme elas vão crescendo, elas passam a interagir umas com as outras. E nesse caso, a demora para chamar a atenção daquela atividade para essa criança que traz esse, vamos dizer, esse isolamento? Não, na verdade, essa criança, ela realmente ela não tem interesse por aquilo que está sendo realizado, por estar em grupo, tá? A criança com autismo, ela não tem uma necessidade tão grande de estar com o outro, de interagir com o outro. Essa é a questão, tá? Então, assim, não é a atividade em si. Pode ser um contar história, pode ser um jogo, não faz diferença. Entendeu? É o social que não é interessante. Tanto que com jogos virtuais, essas coisas, né? Os games, às vezes elas ficam horas brincando. Então, o interesse é pelo jogo, pelo determinada atividade, né? Isso, não pelas pessoas. Certo. Entendeu? Uma outra coisa que a gente tem que pensar é que às vezes a criança parece surda. Eu já vi um monte de criança que vai fazer exame, né, com fono, para ver se tem algum problema de perda auditiva, porque você chama e a criança não responde. Isso não acontece só no autismo. Mas porque ela está concentrada naquela atividade que ela está centrada pode ali? ser. Ela pode estar super focada em alguma coisa, mas não necessariamente. Tá? Pode ser simplesmente porque... Lembra que eu falei que ela não tem interesse pelo social? Né? Então, ela não está conectada com esse social. Ela está conectada com outra coisa. Então, para que eu vou olhar? Para que eu vou ouvir? Eu não estou ouvindo. Né? Na verdade, não é de propósito. Né? Ela só não se conecta com o outro. Tá? Vamos deixar bem claro que não é algo proposital. Não é algo que a criança faz assim, vou ignorar. Tá? É uma outra coisa, noção de perigo. Não sei se vocês já viram aquelas crianças que soltam, que a mãe tem que segurar na mão da criança, porque se ela não segurar, a criança sai correndo e atravessa a rua, sobe nas coisas. Isso é uma característica da impulsividade, mas também é uma característica das pessoas que têm autismo. Elas não conseguem medir muito. Elas não têm essa noção de, é perigoso ou não é. Pra ela é tudo igual, mais ou menos. Pra ela é tudo igual, exatamente. Mas pode ser só impulsividade. Pode ser um sintoma de impulsividade, que também pode, dependendo da frequência e da intensidade, pode indicar um transtorno, tá? Então, que pode ser outro. A gente tem que sempre lembrar que, assim, os sintomas, eles não são exclusivos de um ou outro transtorno. Muitas vezes eles são compartilhados, então eu tenho que considerar o todo. Um puxa o outro, né? Exatamente, então eu sempre tenho que olhar o todo. Eu acho que eu vou falar em torno de uns 15 aqui, mais ou menos. Eu não tenho que levar em consideração eu não tenho que ter os 15, entendeu? Certo. Mas eu tenho que observar assim, opa, tá aparecendo bastante sintomas. Deixa eu levar para dar uma observada. Eu tô sentindo que essa criança tá tendo prejuízo na escola, com os coleguinhas, ou que tá sendo difícil pra gente enquanto família, porque às vezes eu não consigo ir pra igreja, porque a criança não para sentada, ela vai passando debaixo do banco, ela não consegue se adaptar. Né? O comportamento dela não é facilmente adaptável. E as pessoas confundem com uma criança mal educada, opositora, entendeu? E às vezes não é isso. Outra coisa, o brincar é diferente. A criança não dá para esse brinquedo o mesmo significado que nós damos. Então, se eu pego uma boneca, eu vou trocar a fralda do meu neném, ou um carrinho, eu vou brincar, vamos apostar corrida, tá seguindo uma estrada, né? Não, a criança com autismo, ela tem uma probabilidade maior de usar esse brinquedo de uma maneira diferente. Então, vai enfileirar, vai empilhar esses carrinhos, por exemplo, ou vai colocar as bonecas todas em ordem, do maior para o menor. Não é uma brincadeira usual, não é uma brincadeira que a gente costuma ver com as outras crianças, entendeu? Acho que isso é importante. A atenção do outro também é importante. A criança com TEA, né? Ela tem uma dificuldade de dirigir a atenção do outro para aquilo que ela quer.
para aquilo que ela tem interesse, melhor dizendo. O que ela quer, não. Por exemplo, eu quero uma bolacha. Ela vai estender a mãozinha para pedir a bolacha, vai apontar a bolacha. Ela achou uma coisa bonita, interessante. Dificilmente ela vai conseguir compartilhar isso com o outro, né? Então, assim, ela vai apresentar isso com uma frequência menor, ou nem vai apresentar, e a gente acaba não percebendo isso claramente, né? Uma coisa que encanta os pais, e que os pais chegam para meu filho é muito inteligente. Criança de 2 anos, 3 anos, está começando a aprender a ler, conhece todos os países, né? Mas se você vai perguntar para essa criança, ela não tem uma interpretação daquilo que ela sabe. Ela só repete, é uma repetição, é como se fosse uma enciclopédia, né? Então, mesmo a leitura, ela lê, mas ela não tem uma compreensão daquilo que é lido, tá? Isso é muito importante. Então, cuidado. Ai, nossa, super inteligente. Tem criança que chega até já diagnosticada como com altas habilidades, né, cognitivas. Cuidado, vamos observar, vamos ver se isso vai se manter, se tem uma compreensão, se ela entende o contexto daquilo que foi lido, né, se ela consegue interpretar. A fala também é um outro fator. A gente fala assim, olha, tem um atraso no desenvolvimento da linguagem. As pessoas entendem o quê? A criança não fala. Não, a criança às vezes fala. Às vezes ela repete falas, mas essa fala ela não tem uma função social, né? Então, o que não tem uma função social? Ela não tem a intenção de comunicar algo. É só uma repetição, né? Às vezes é uma fala monotemática. Não sei se vocês já conheceram crianças que você tenta mudar o assunto, ou até adolescentes. Você tenta mudar adultos, você tenta mudar o assunto e volta. Não tem uma conjuntura, né? Algo que chegue a... Não tem. Assim, por exemplo, fala só de dinossauro, né? Ou só de universo. Ah, porque o planeta, porque a constelação, porque... E aí você tenta falar de outra coisa e vamos falar da sua escola? Me conta da sua escola. Não, eu vou falar do céu, do planeta tal, da lua, entendeu? Porque tá muito focado nisso. Ela acaba... e aí tem as repetições que eu falei, né? Às vezes acontece das pessoas repetirem o que foi dito anteriormente, o que uma pessoa que ela gosta falou. Tem a questão da alteração sensorial também, né? Então, o que é alteração sensorial? A criança tem uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. O que é uma hipersensibilidade? Ela é muito mais sensível do que uma pessoa com desenvolvimento típico. Ou uma hipossensibilidade. O que é isso? Ela sente muito menos. Então, aquela criança que às vezes bate a cabeça, que se machuca, ela tem uma sensibilidade menor. Aquela criança que fica irritada, por exemplo, quando está no shopping ou no meio de muito barulho, tampa o ouvido, dá sinais de mãe, assim, né? Ou de... Quer perguntar alguma coisa? Nesse caso, tem crianças que você nem consegue sair, né? A hora que fala que vai para tal lugar, a criança começa a entrar em choque, desespero, né? Ela se desorganiza, né? E aí ela acaba apresentando as crises que a gente chama, né? Então, assim, mas a criança que tem um autismo que é considerado leve, né? Que é o de nível 1, na verdade, que a gente fala, ela apresenta isso de maneira mais sutil, mais breve, né? E aí a gente às vezes acaba não conseguindo entender tão bem o que é. Mas, por exemplo, vai numa festa de aniversário que tem muito som, muita criança correndo, gritando, brinquedo, música tocando. Nossa, bota a mãozinha ou fica muito irritada, né? É um sinal claro. Tem criança que eu já atendi que tinha problema com moto. Passava aquelas motos fazendo muito barulho, imediatamente colocava a mão no ouvido. Porque para ela é um barulho, pra gente é ruim, para ela é péssimo, né? A seletividade alimentar é outro fator. Então, a criança não come tudo, né? Assim, quer dizer, criança tem dificuldade de se alimentar, mas é uma restrição muito grande. Às vezes não come alimento pastoso, ou às vezes só ingere algum tipo de alimento, né? Só come, sei lá, só come banana, ou só come alimento pastoso. Banana, purê, né? Banana amassadinha. Só come miojo. Tem criança que só come miojo. Aí, incrível, né? Então, só que aí eu tenho que observar. Ela só come miojo porque ela tem uma seletividade ou ela só come miojo porque eu só ofereço miojo, né? A única opção, né? Exatamente. Infelizmente, é um produto que é pra você consumir assim, eventualmente, né? Pra você quebrar um galho, assim, de repente, na correria, e não como alimento todo dia, que realmente traz um... E tem pai que não quer brigar com o filho, né? E aí o filho aceita bem miojo, eu vou fazendo miojo. Então eu tenho que observar. Essa criança, ela tá sendo exposta a outros alimentos? A gente tem feito um trabalho para tentar apresentar coisas diferentes? Ou
mesmo fazendo tudo isso, né? Mesmo o miojo sendo uma eventualidade, ela com outros alimentos ela tem dificuldade. Às vezes ela joga o alimento, a reação dela é empurrar, é jogar o talher, né? Ou tá no meio de muita gente e não conseguir comer, tem que comer só sozinha. Gente, eu tô terminando, prometo. Tem a teoria. Bom papo, porque o pessoal tá gostando. Teoria da mente. O que é a teoria da mente? As crianças têm dificuldade em entender o que o outro vai fazer, o que o outro vai pensar, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas provas de teoria da mente. Vou dar um exemplo. A gente conta para a criança uma historinha explicando para ela, por exemplo, que tinham duas crianças que levaram lanches, né? Tava na lancheira, uma saiu da sala e uma terceira foi lá e trocou o lanche. Essa que saiu da sala, quando ela voltar, ela vai procurar na lancheira dela o lanche ou na outra lancheira, né? Quando a criança ouve e tem a compreensão da história, ela vai explicar, ela vai falar, ela vai olhar na lancheira dela, ela não viu a outra criança trocando, né? Agora, a criança que não tem, que tem dificuldade, né, em teorias da mente, que a gente fala, ela não vai ter essa compreensão. Ela vai falar, o lanche foi mudado, então ela vai procurar na que mudou. Entendeu? Ela não tem essa noção que a pessoa não viu. E por fim, tem a questão da compreensão de ironia, de metáforas, expressões de duplo sentido, né? Então, eu vou morrer de rir. Gente, ninguém morre de rir. Mas às vezes a criança não compreende essa expressão. Então, tomar cuidado quando a gente fala esse tipo de coisa, porque a criança pode entender de maneira literal. De fato, você vai morrer, né? Tá chovendo canivete. Ela vai procurar, mas está chovendo canivete. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de expressão. E observar, calma aí, ela tá entendendo que eu tô tirando sarro, né? Que aquilo é uma ironia, tipo, sim, tá uma delícia isso. Ela consegue entender que a entonação é diferente, né? E que que não tá tão bom assim, que eu tô falando que tá uma delícia, mas não tá tão bom, tá? Então, são alguns sinais que eu acho que são importantes a gente observar. E enquanto as pessoas não conseguem buscar o acompanhamento certinho, é interessante que elas façam uma estimulação em casa. Então, filho, olha pra mamãe, vamos brincar? Vamos fazer, faz a careta que a mamãe tá fazendo, ou que a tia tá fazendo, né? Quem puder fazer essa estimulação. Olha lá, que a atenção compartilhada, né? Então, vamos brincar com a mamãe? Esse é o amiguinho, vamos dar comida pro amiguinho? Então, chamar essa criança pra brincadeira, né? E compartilhar esse momento. E sempre brincar muito. Né? Você tá brincando, ela tá empilhando o carrinho. E se a gente... enfileirando o carrinho. E se a gente levar o carrinho para passear na estrada? Vamos levar o carrinho para passear na estrada? Entendeu? Então, é uma forma da gente estar estimulando antes da gente conseguir o acompanhamento. Mas isso não significa que não vai precisar do acompanhamento, tá? Vamos dizer assim, para finalizar, que o autismo nível 1, ele exige, tá, um auxílio, um apoio, que a gente chama, um suporte muito mais, muito menor, né? Ele tem uma autonomia muito maior do que outros níveis. Mas isso não significa que não vai precisar de orientação, que não vai precisar de estimulação e, às vezes, de um acompanhamento médico. Então, podemos dizer assim que o nível 1, que é quando é bem menos perceptível, isso pode ser tardio, o diagnóstico pode ser descoberto com 30, 20 anos? Pode. Eu já tive um pai que descobriu que era autista depois que eu fiz o diagnóstico do filho. Ele sentiu interesse, né? Depois que eu diagnostiquei o filho, a gente fez um trabalho de avaliação e chegou à conclusão que ele também tinha, né? E os dois eram muito leves, eram pessoas muito, assim, totalmente funcionais. Trabalhavam, muito leve, assim, a necessidade de suporte era mínima, né? Mas, assim, um trabalhava, o outro estudava, não tinham problemas de aprendizagem, mas tinham dificuldades em relacionamento social, né? Exatamente. Só o fato de terem procurado ajuda, né, já significa que é algo anormal. Não sei se essa seria a palavra, né? Existia ali, né? Eu vou até ajudar, né, as pessoas a mudarem a palavra. Anormal, as pessoas ficam meio assim, né? Vamos usar atípico. Atípico, exato. Né? Atípico é legal. Mas é isso que você falou. Por que a gente não usa muito anormal? Porque dá uma sensação de que a pessoa... O que é normal?
né? O que... Mesmo ela tendo um problema, né, a gente tem que saber também usar a palavra correta para não, de repente, não... Por causa do estigma também, né? Exato. Porque toda palavra carrega junto com ela um peso. Peso. Quando eu falo que alguém é anormal, dá uma impressão muito ruim. Exato. Né? E realmente não tem o normal e anormal, tem típico e atípico, né? Certo. Tem aquilo que a gente espera e aquilo que às vezes é um pouco desviante do esperado. Exatamente. Carol, muito obrigado pela aula que Gente. ela nos forneceu hoje, Marquinhos. Eu acho que eu tô precisando fazer uma consulta. Gente, desculpa, falei um monte hoje. Imagina. É muito importante porque a gente tem esse papel de levar o conhecimento à população que nos assiste, nos ouve através do rádio. E para você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta para a nossa colunista? Ela está à disposição, você pode encaminhar através do nosso WhatsApp, que é o 19 996 677 412. Carol, muito obrigado mais uma vez, até daqui 15 dias. Até daqui 15 dias, gente. Obrigada.